Nós convidamos à tribuna para fazer uso da palavra o senhor presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Oscar Pereira Dutra. Obrigado. Boa tarde. Acho que agora eu não me equivoquei, é boa tarde mesmo. Fui apresentado como Oscar Pereira Dutra, mas faltou alguma coisa do meu currículo. Eu sempre brinco que eu nasci na cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul, que se chama Alegrete. E, portanto, os alegretenses têm uma característica toda peculiar de ser francos e dizer o que exatamente pensam sobre esse tema que está agora em discussão. Vocês sabem que dia é hoje na história? 21 de maio do ano de 1969 foi quando o homem desceu na Lua. Neil Armstrong foi o primeiro homem que pisou na Lua. Curiosamente, 50 anos depois, nós estamos discutindo inovação. Veja que interessante esse laço. Inovação permitiu que o homem, através de um foguete de propulsão atômica, chegasse na Lua. Mas aí também se desenvolveu uma das coisas mais geniais, que é a transmissão online. E lembrem de uma palavra, depois, numa seguinte expedição à Lua, que o astronauta disse: Houston, I have a problem. Foi quando o Apollo 11 teve aquele problema e teve que retornar antes, e graças ao quê? À comunicação, inovação. A doutora falou de amor na entrada, na inicial. Eu compactuo desta afirmação. E tanto é verdade que eu me considero uma pessoa amorosa por característica. Tenho 2 filhas maravilhosas, mas à custa de ter 4 mulheres. Foi difícil tudo isso aí. Então, mostra o quanto eu acredito no amor, e eu sou um cara que insiste no amor. Amor é importante. Bom, eu tenho alguns dados que eu anotei para que a gente tenha a proporção exata do que significa a doença cardiovascular no Brasil, melhor dizendo, no mundo. Nós temos um dado estatístico interessante, que morrem aproximadamente 350 mil brasileiros por ano. Ou seja, a cada 3 minutos, um vai morrer. Espero que não seja ninguém aqui. Tá? 3 minutos. A cada 3 minutos morre um brasileiro. E aí, a doutora falou em prevenção. Prevenção começa a aparecer no mundo graças a um programa chamado Framingham, que acontece no ano de 1945, numa cidade nos Estados Unidos chamada Framingham, que começa a mapear algo de que alguns fatores possam desencadear o problema da doença cardiovascular. E a doença cardiovascular naquele tempo era basicamente derrame. Quem tem derrame, o que teve exatamente que levou tudo isso aí? E aí começa a primeira sinalização da pressão alta. E a pressão alta foi o primeiro dos fatores ditos de risco que a gente começou a estudar muito ao longo desses 40, 50 anos atrás. Outro flagelo da humanidade chama-se obesidade. A obesidade nos Estados Unidos é um flagelo, literalmente é um flagelo, porque praticamente 63% da população americana é obesa. E isso tem uma repercussão. A obesidade está intimamente ligada com pressão alta, com diabetes e com insuficiência cardíaca, falência do coração, e com acidente vascular cerebral, que é o derrame. Então, vejam bem, obesidade é uma coisa que aparentemente na nossa juventude a gente tem um peso um pouquinho além do normal, mas não sente absolutamente nada, só que o reflexo é a partir da 4ª década de vida. Por conta de eu vou ter mais diabético, eu vou ser mais hipertenso, eu vou ter mais infarto, eu vou ter mais derrame e vou ter mais insuficiência cardíaca. Caracas, que coisa ruim isso tudo. Mas a evolução do mundo trouxe algumas coisas dentro da inovação, o computador, o tablet, o iPhone. Reparem isso. Se vocês entrarem num restaurante hoje,
as relações interpessoais estão extremamente fracas. E eu chego até a me reportar a um filme que a juventude não viu, mas os mais velhos viram, que se chama Barbarella, que foi com a Jane Fonda, que num determinado momento ela faz sexo só com a mão. E eu acho que nós estamos caminhando para aí. Porque só se vive em cima disso, só em cima de aparelhos eletrônicos. Ninguém mais conversa. Ninguém mais conversa. E se você olhar num restaurante, se o restaurante for parcialmente iluminado, ele fica iluminado por conta dos tablets, dos iPhones. E às vezes eu acho que eles trocam informações um na frente do outro. Como é que você está? Você está bem? Qual é a comida que quer? Mas isso implica no quê? Inatividade. E os nossos jovens são inativos, os nossos jovens são obesos, os nossos jovens perderam a cultura do ler, de pegar um livro e ler, porque a comunicação é toda abreviada, atenciosamente ATC. Rir é KKK, parece que potássio, não. É ou não é? Vocês concordam comigo que é isso que está acontecendo. E isso vai ter reflexo no futuro. Uma coisa que a senhora falou e falou muito bem é a respeito do tabagismo no Brasil. O Brasil tem um programa anti-tabaco que é exemplo para o mundo todo. E, pasme, eu tive que mandar recentemente um documento para o Ministério da Saúde contrário à redução dos impostos do tabaco. Por que isso? Porque já tem um estudo americano mostrando que no momento que a gente reduzir os impostos do tabaco, quem mais vai fumar? O jovem. Porque é quem tem menos dinheiro. O dinheiro hoje, o imposto hoje, tolhe o jovem de fumar. Quem está mais fumando hoje não é. Quem tem mais um poder aquisitivo um pouco melhor. Então, todas essas coisas nos preocupam muito. Outro flagelo é a diabetes. A diabetes, na verdade, é uma doença surda, muda, que quando ela manifesta, a tragédia está instalada. Então, assim, é importante que a gente tenha presente que aqueles familiares, ou mesmo nós diabéticos, possamos ter a obrigação de fazer esse tratamento de uma forma muito adequada, muito rígida, sem a possibilidade de fazer qualquer deslize. Porque o diabetes é inexorável na sua evolução. Nós controlamos, mas os efeitos deles nós só retardamos. Em vez de ser aos 40, aos 50, vai ser aos 70 anos. Então, se a gente não controlar, ele vai aparecer aos 40. É quando a gente perde o dedo do pé, é quando a gente perde a visão, é quando a gente perde o coração e perde o cérebro. Outro detalhe interessante e importante que eu queria lembrar aos senhores é o problema da hipertensão arterial sistêmica. Interessante que na nossa evolução científica, hipertensão arterial era sempre quando tinha a menor alta. A baixa estando alta era problema. E de fato, é problema. Mas ao longo da evolução do nosso conhecimento científico, nós aprendemos que a hipertensão ou a pressão alta, a maior, também tem problema. A pressão maior, a sistólica, está intimamente relacionada aos problemas do coração. E a diastólica, que é a menor, relacionadas ao problema do cérebro. Então, hoje não se aceita mais aquela passividade. Não, ele está com 14/9, tá bom. Não. Tem que estar em valores abaixo de 13 ou 130/80. Isto é importante. Porque a gente, como não sente nada, relaxa no usar essas medicações. Então, é importante que a gente tenha sempre presente. Uma vez diabético, sempre diabético. Uma vez hipertenso, quase sempre hipertenso. Outro detalhe que eu anotei aqui é a respeito do colesterol alto. Puxa, como a gente aprendeu nesses últimos 22 anos para tratar colesterol. Graças a Deus, o Ministério faculta uma droga chamada simvastatina que nos ajudou muito. Não é a ideal, mas pelo menos presta um belo serviço. Eu queria só fazer uma pequena referência à senhora, que eu quando ouvi essa palavra Anvisa, eu quase desmaiei. Eu odiava essa palavra. E vou te explicar por quê. Porque a minha vida científica começa fazendo pesquisa clínica. Então,
de todas as medicações que a cardiologia dispõe hoje no mercado, todas eu testei. Então, eu conheço cada uma das medicações. E aí eu tinha uma desgraça para vencer, que chamava-se Anvisa. Até que eu ficava bravo com essa Anvisa. Vários palavrões eu disse contra a Anvisa, mas eu entendi depois, ao longo do tempo, por que exatamente a Anvisa. E aí eu fui ser um pouquinho mais tolerante, e eu digo à senhora hoje que hoje a Anvisa é um grande parceiro, verdadeiramente um grande parceiro, por conta de tudo aquilo que a senhora já disse. Porque nós aprendemos, e se não fosse a Anvisa, nós teríamos graves problemas na testagem de medicações. Porque a gente testa essas medicações, libera para o mercado e daqui a um pouquinho aparecem coisas muito desagradáveis. A exemplo, teve um diurético no passado que era maravilhoso. Tratava a pressão e tratava o ácido úrico. Liberado. Mas continuou-se a avaliação, daqui a pouco apareceu com câncer de fígado. E aí a gente conseguiu detectar e saber de onde é que vinha tudo isso aí. Então, esse é o meu agradecimento formal à Anvisa por esta participação ao longo da história da medicina. Eu só queria encerrar dizendo aos senhores que a medicina cardiológica cresceu assustadoramente, a inovação é crescente. Em 1979, quando terminei a residência, a gente tinha ainda a recomendação que infarto agudo era repouso e canja de galinha. É verdade. 79, não é muito tempo, faz 40 anos atrás. Então, era assim que se tratava. E as pessoas morriam. Hoje, por incrível que pareça, a nossa mortalidade, a incidência de morte pós-infarto, ela é em torno de 7 até 17%, a gente analisando os centros. E, pasmem, São Paulo tem a maior índice de mortalidade de infarto do mundo. Por conta de quê? Não porque os caras não conheçam, é porque o trânsito impede que as pessoas cheguem adequadamente no horário certo. E isso que a senhora disse, doutora, as UPAs passam a ter um papel preponderante. Tem-se que tratar infarto agudo, porque infarto tratado significa sobrevivência. Eu brigo sempre com os meus residentes, não adianta fazer diagnóstico brilhante de infarto, tem que tratar o infarto. Trate um infarto, porque isso significa sobrevivência. A medicina, como a gente sabe, talvez historicamente, ela está atrelada às guerras. Que interessante isso, né? Segunda Guerra Mundial aparece a penicilina. Na Guerra do Vietnã, os respiradores mecânicos que deram suporte respiratório e os hemoconcentrados também. Mas, mais recentemente, atrelado à guerra do Iraque, nós começamos a estudar mais insuficiência cardíaca do que aquilo que a gente imagina. E, no momento, eu estava brincando com alguém na entrada aqui, dizendo que poucas medicações que estão no mercado, eu vou falar o nome químico, que eu não estou vendendo medicação, que é sacubitril mais valsartan, que esta droga modificou a evolução da insuficiência cardíaca no mundo. Então, nós temos uma inovação que não é device, que é um comprimido, que pode ser tomado durante o dia, e isso modificou. Modificou também a evolução através da streptokinase, da uroquinase, da reteplase, da tenecteplase, a evolução da doença cardiovascular no mundo. E essas drogas que foram uma vez implementadas para o uso do coração também se faz hoje para o acidente vascular cerebral. Poxa, morrer hoje é de teimoso. Literalmente é teimoso. A gente é teimoso. Porque o que tem disponibilizado no mercado, em termos de medicação e device, em profilaxia, em prevenção primária e secundária, o nosso conhecimento é muito grande. E eu me parabenizo, junto com vocês, por ter feito parte dessa evolução toda. Obrigado e boa tarde.